Olá, vamos para mais uma aula de hermenêutica bíblica. E nesta aula eu quero continuar ainda o assunto da tipologia e a simbologia bíblica. Porém, hoje vamos entrar mais na área prática. Nós já aprendemos o que é a tipologia, o que é a simbologia bíblica, e como muitas vezes a Bíblia utiliza esses recursos literários. Agora, porém, vamos continuar observando a parte um pouco mais prática nesta aula. A tipologia bíblica é muito usada e é muito importante. Porém, a má compreensão e a má utilização da tipologia e simbologia bíblicas pode trazer uma série de problemas de ordem teológica para as pessoas. Por exemplo, nós dissemos que existem números simbólicos na Bíblia. O número 7, por exemplo, é muito simbólico na Bíblia. O número 12, o número 10, o número 40 e outros são usados de forma simbólica na Bíblia. Isso não nos autoriza a pensar e adotar esses números de forma mística ou mágica. Senão, a gente pode acabar caindo em certas superstições. Será que o objetivo da Bíblia, ao utilizar o número 7, por exemplo, é o de que nós o adotemos de forma mística? Creio que não. Muitas vezes as pessoas acabam se apropriando desses números e criam práticas espirituais, entre aspas, que mais se assemelham às superstições do mundo secular. Por exemplo, campanhas de 7 dias geralmente são estabelecidas como se o número 7 tivesse algum poder espiritual, algum poder mágico para trazer bênçãos para as pessoas. O que precisamos compreender é que os números em si não têm poder espiritual, não têm poder especial algum. Ou seja, não há nada poderoso no número 7, no número 12, no número 40, no número 10 ou outro qualquer número. Assim como orar 7 dias não significa mais espiritualidade ou mais chance de ser atendido do que orar 6, ou orar 8, ou orar 9 dias. Precisamos nos libertar desses elementos místicos. Outra tipologia e simbologia que mencionamos foi a simbologia dos nomes. Nomes simbólicos ou tipológicos na Bíblia. Lembremos que no mundo bíblico, principalmente os nomes carregavam significados. Deus continuamente mudava o nome das pessoas. Abrão foi mudado para Abraão. Sarai foi mudado para Sara. Jacó foi mudado para Israel. Mas isso não acontecia porque os nomes teriam algum poder mágico, negativo ou positivo para amaldiçoar ou abençoar as pessoas. Os nomes não têm poderes de abençoar nem mesmo amaldiçoar ninguém. Parece-me que os acontecimentos importantes na vida de uma pessoa requeriam ser lembrados no Antigo Testamento. Como os nomes tinham significados na maioria das vezes, então mudar o nome significava trazer à memória um fato importante ocorrido na história da vida da pessoa. Esse novo nome traria então em seu significado a lição a ser guardada a respeito da vida do próprio indivíduo. Por exemplo, Jacó significa usurpador,
enganador. A partir do encontro com Deus e das experiências vividas por Jacó, então ele teria outro nome, que seria chamado Israel, aquele que luta com Deus. Observem que o nome vem após o encontro e não provocou nenhuma mudança na vida da pessoa. Apenas o nome atestou aquilo que tinha acontecido historicamente na vida de Jacó. O mesmo aconteceu na vida de Abraão. Vejam que Deus muda o nome de Abraão só no capítulo 17 de Gênesis. Mas não podemos esquecer que desde o capítulo 12, Deus já estava lidando e abençoando com Abraão. Deus chama Abraão no capítulo 12, Abraão recebe promessas de Deus no capítulo 13, Abraão socorre Ló no capítulo 14 e é bem sucedido. Abraão é abençoado por Melquisedeque no capítulo 14. Deus faz uma aliança com Abraão no capítulo 15. E só no capítulo 17 é que Deus lhe muda o nome. Não porque o nome anterior de Abraão fosse amaldiçoado e o nome posterior traria bênçãos para ele, mas porque Deus iria transformar Abraão em um pai de muitas nações. E ele então deveria deixar de ser chamado Abrão, que é pai exaltado, para ser chamado Abraão, pai de muitas nações. Então a mudança do nome, no caso de Abraão, também vem para se referir a um marco em sua vida, que era o nascimento do seu filho Isaque. E a partir dele surgiria então a nação de Israel. Então a mudança do nome não tem a ver com elementos supersticiosos, com bênçãos ou maldições, mas ela tem a ver com marcos históricos significativos e nunca com o poder mágico de atrair coisas positivas, bênçãos, ou coisas negativas, maldições. Então o nome na Bíblia, ele é um elemento que fala da história da vida da pessoa. No Antigo Testamento, então, havia, em muitos casos, a prática da mudança de nomes. Em outros casos, não aconteceram mudanças de nomes, como temos outros personagens da Bíblia que foram muito usados por Deus no Antigo Testamento e, contudo, não tiveram seus nomes modificados. Então não podemos esquecer que os nomes não são portadores de elementos positivos ou negativos, de bênçãos ou maldições, e de nada mágico ou supersticioso. Por exemplo, nós temos um irmão muito importante e significativo para a igreja primitiva, que se chamava Apolo. E vocês sabem que Apolo era o nome de um deus grego, que era adorado pelos gregos na época. E no livro de Atos não há sequer o menor registro ou traço de que qualquer prática de mudança de nomes tenha acontecido com Apolo, porque, olha, você tem o nome de um deus grego, então precisamos mudar o seu nome. Isso nunca acontece no livro de Atos dos Apóstolos. Apolo continuou sendo um homem abençoado e abençoou muitas pessoas com as suas práticas, com a sua vida cristã e com a sua pregação, e nunca precisou ter o nome mudado. Falamos também sobre cores, sobre metais preciosos, sobre pedras preciosas, na simbologia e na tipologia bíblica. Da mesma forma, isto não significa que determinadas cores possam trazer qualquer benefício no mundo espiritual, ou mesmo que qualquer metal ou pedra possa trazer qualquer bom fluido, positividade ou bênçãos para as pessoas. Essas coisas são usadas na Bíblia de forma tão somente simbólica,
não de forma espiritual, para trazer algum tipo de benefício espiritual ou de poder. Não há nenhum poder habitando em cores ou em objetos. Os objetos não são portadores de poderes espirituais benéficos ou maléficos. Se assim o fosse, então bastaria alguém ter uma Bíblia em casa que ele já seria abençoado completamente e receberia todas as bênçãos, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, a Bíblia na sua casa, sem ser lida, sem ser praticada, ela não traz benefício nenhum do ponto de vista espiritual. Não espanta maus olhados e nem ao menos traz a qualquer elemento de bênção ou de positividade para a sua vida. Assim como também nenhum elemento, nenhum objeto pode ser portador de questões negativas ou de ações malignas. É claro, o diabo até pode se aproveitar da crença das pessoas, pode se aproveitar para enganar as pessoas, mas nós sabemos que Jesus nunca nos ensinou a destruir qualquer objeto, nunca nos ensinou a levar qualquer rosa para casa, qualquer elemento para casa, para dizer, olha, leva isso e você vai então ser abençoado com a positividade que vai sair ou com a bênção que vai sair deste elemento. Precisamos entender que as pedras preciosas, que as cores que estão ali na Bíblia, elas têm tão somente o objetivo de trazer significados, ou seja, de simbolizar elementos. Então, a cor amarela simboliza o ouro, que simboliza a riqueza, que simboliza a preciosidade, o vermelho simboliza o sangue e assim por diante. Precisamos notar com clareza que estes números, estes nomes, essas cores, essas pedras ou coisas assim, não estão no texto bíblico para serem copiados, reproduzidos, como se possuíssem formas mágicas de atrair bênçãos. Por exemplo, não é porque Josué deu 7 voltas em Jericó que nós somos autorizados a sair por aí dando 7 voltas para receber vitórias. O cerco de Jericó é um evento histórico, único na história de Israel, que não tem claramente a pretensão de ser repetido, seja de forma literal ou espiritual. Não é porque Josué deu 7 voltas em Jericó que eu devo dar 7 voltas aonde eu queira conquistar na minha vida. Também não é porque Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão que nós tenhamos que repetir esse ato para nos purificar de qualquer coisa, de qualquer doença, de qualquer problema. Esse também é um fato histórico único, carregado de simbolismos para a época. Também não é porque Deus mudou o nome de Abraão que temos que investigar significados nos nossos nomes para dizermos, olha, eu não estou sendo abençoado porque meu nome tem um significado ruim, então eu tenho que mudar o meu nome para receber as bênçãos de Deus. A Bíblia nunca nos ensinou a fazer isso e não nos autoriza a fazer esse tipo de coisa. Também não é porque nós temos instruções sobre certas pedras na construção do tabernáculo que tenhamos que procurar pedras específicas para nos trazer sorte ou boas coisas. Essas coisas estão ali na Bíblia somente para nos ensinar lições. São apenas elementos simbólicos. A nossa aula hoje vai ficando por aqui. Eu pretendo, se Deus permitir, na próxima aula continuar resgatando um fundo histórico do Brasil para entendermos o porquê o brasileiro, principalmente, gosta demais desse tipo de coisa. E isso então atrai as pessoas, e isso então faz com que muitos líderes acabam adotando práticas místicas e supersticiosas em suas igrejas. Isso não é bíblico, então nós precisamos entender corretamente o que a Bíblia quer nos ensinar e entender como interpretar esses símbolos e esses tipos para a glória de Deus. Deus os abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.